Olá, internautas do Portal Webterra. Estamos aqui com mais uma referência do norte de Minas para falar com vocês, claro, sobre a sua área de atuação, sobre o que ele lidera. O Hernandes Ferreira, o Batata, conhecido como Batata, mas o Hernandes, presidente da CDL, instituição importante no norte de Minas, na cidade de Montes Claros, que trabalha em prol dos lojistas, buscando as melhores condições, buscar uma política, apoiar esse lojista, seja com informação ou com políticas. Hernandes, muito obrigado pela presença aqui no Portal Webterra. Nós que já somos parceiros na coluna Associativismo aqui no Portal Webterra, é um prazer recebê-lo aqui conosco. É um prazer nosso, Andrei, estar aqui conhecendo a Webterra fisicamente, falar da importância, né, do portal, a importância sua de abraçar, né, esses canais de comunicação e cumprimentar também o internauta que está aí sempre acompanhando as notícias diárias, né, que o portal, ele é um portal estadual hoje, né, a notícia sai daqui, vai para o norte de Minas, estado e Brasil, né? É importante você falar, tem um número, a gente olha no Google, tem matérias que chegam a ser vistas em 70 países, matérias do portal Webterra. É muito interessante isso, né? E para a gente é muito importante porque desenvolvimento econômico da região, desenvolvimento econômico de Montes Claros. E o que a gente faz também é defender, né, a nossa casa, o nosso município, e isso faz que a gente consegue mostrar o valor, né, da nossa cidade e do Norte Mineiro. Não, com certeza, a função do portal é essa, trazer informação de qualidade, com responsabilidade, né, sem lados, e trazer a verdade. Então, a gente agradece essa parceria, esse reconhecimento pelo nosso trabalho. Meu amigo, fala um pouquinho do Hernandes aí. Como é que é o Hernandes, um empresário de sucesso da cidade de Montes Claros, e hoje à frente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Montes Claros? Pois a gente começou, Andrei, também... Pode falar da trajetória, viu? Que pode falar tudo. Eu não posso começar de falar sem começar a falar de minha origem, né? Então, assim, a minha origem, ela começou mesmo, eu devo muito ao esporte, né? Eu comecei no esporte especializado, né? Aqui defendendo as bandeiras de Montes Claros, através do Montes Claros Tênis Clube, através do SESC, do Clube Escolar, jogando handball, e convivi o tempo todo com todas essas pessoas do esporte, né? Aquela época que Montes Claros tinha muito trabalho de iniciação do esporte, né? As crianças já começavam a sua formação, né, através da educação, mas através do esporte também. E a gente fez um contato muito grande, né, com esses professores na época, né, o Belezão, o Jaime, o Janilson, né, todos esses e outros mais, né, o Dominguinhos, todos esses que eram basquete, handball, natação, e a gente conviveu com isso. E o que eu te falo é isso, o esporte me ajudou a projetar, eu aumentei meu leque, meu relacionamento, através do meu relacionamento, eu comecei a entrar no mercado, né, de trabalho, comecei a trabalhar com vendas, né, comecei a trabalhar com venda de consórcio, depois com venda de imóveis. E aí, durante essa trajetória toda, eu me tornei empresário do segmento de imóveis e hoje eu estou representando essa categoria, né, de comerciantes, de lojistas, hoje através da Câmara de Dirigentes Lojistas de Montes Claros, né, junto com ela também, né, há um bom tempo também eu faço parte da diretoria da Associação Comercial. A gente tem um leque muito grande com esses dirigentes, né, que a gente forma aí a união das entidades, do qual... É importante ter essa relação, né, com vários segmentos. Do qual o Webterra hoje deu um espaço para a união das entidades, que aí a gente está junto aí com a FIENG, com a Adalto, com o Léo da ACI, com o nosso o Moacir lá da Sociedade Rural, e isso o principal objetivo nosso é defender e procurar apoiar e desenvolver também o desenvolvimento regional. Não, com né? certeza. Da economia. E esse trabalho é fantástico, né? De estar liderando, trazendo essas possibilidades, porque é muito dinâmico o dia a dia, né? É tanto que nós vamos falar aqui agora, imaginar o desafio que foi para você, à frente de uma estrutura dessa, enfrentar, juntamente com os comerciários aí, a pandemia, né? Sem dúvida, foi uma experiência desafiante, né? E a gente fala, né, que nas crises, nos desafios que a gente consegue se tornar homens fortes, né?
E a gente participou ativamente, né, desse momento. Acaba que a gente vê que Deus prepara a gente para os desafios, né? Eu lembro que antes da pandemia nós tivemos aí a greve dos caminhoneiros, que trouxe um desafio muito grande para a economia nacional do Estado. Foi uma questão aí, eu acho que de uma semana, 10 dias ou 15 dias de... Mas impactou na vida. Teve um impacto, foi montado um comitê de crise na cidade na época. A CDL, nós fomos convidados a participar desse comitê de crise e junto com outras instituições a gente passou ativamente procurando diminuir esses impactos para a população. Aquilo me deu uma experiência, foi um desafio muito grande que eu não tinha visto ainda, que é mais ou menos um desafio de guerra. Às vezes as pessoas nem têm noção, mas talvez tenha uma preparação para chegar ao pior, né? Isso, então eu ficava vendo aquilo sem a gente saber o que vai resultar naquilo, né? Se iria persistir ou não, impacto de desabastecimento, impactos, às vezes chegou um momento até de preocupação, até de primeira necessidade, porque a gente viu ali que a água do abastecimento de Montes Claros estava ameaçada pela falta de chegada do cloro, né? Então, coisas que a população não sabia, a gente chegava ali todo dia e chegava em casa com aquela angústia, né? E junto com aquele trabalho coletivo, a gente conseguiu superar, foi resolvido a parte política de em cima, mas o impacto municipal, as instituições conseguiram sair bem. E aí vem depois, um ano depois, a gente vem a pandemia e a gente também, representando a classe, a gente foi nos procurar da classe econômica, a União das Entidades, os colegas nos proporcionou, né, nos ofereceu, pediu para a gente representá-los, né, a CDL, através da minha pessoa, e depois também o Leonardo pela CI, né? Então nós convivemos esse período da pandemia o tempo todo também com as mesmas angústias, procurando também o diálogo, procurando o bem comum, defender o interesse da população e também da classe econômica, para inclusive equilibrar, né? Porque foi um momento que a gente realmente estava todos preocupados com a vida, né, e com a saúde da população, mas a gente entrou no comitê balizando e equilibrando que tinha o outro lado da economia. Analisar todas as variáveis, o pró e o contra. Isso, que convivia junto, né? Então, graças a Deus, agora a gente está saindo, né? Foi um momento também de uma grande experiência, um momento que a gente vê que nós não conseguimos resolver qualquer questão a nível individual, o convívio, o debate, né? A gente fala até assim, a habilidade, né, diplomática, ela tem que estar em primeiro lugar. Então essa bandeira a CDL sempre puxou, a gente sempre puxou do diálogo, né? Antes do conflito, o diálogo vem primeiro. Então Sim. É isso que a gente olha. Não, isso é importante. Mas eu imagino, acho que é só para externar essa experiência, a partir do momento daquele mês de março ali, pandemia fechando o Brasil inteiro, e de repente chega uma realidade a Montes Claros, né? De lockdown, fechar tudo. Como você falou, preocupado com a vida, mas existe a cadeia produtiva, a cadeia econômica, que tem que dar continuidade. E esses comerciários, esses lojistas aí, como enfrentar isso? Muitos talvez não tinham a informação, aí eu tenho uma pergunta que eu faço quanto ao CDL, quanto às políticas, de começar a utilizar o online, né? A venda online, as ferramentas online, para que não parasse totalmente a sua produção. Como foi enfrentar aquele momento e sem perspectiva, ele não sabia se era uma semana, 15 dias, 30 dias, e como foi, né? Como foi essa experiência? Foi muito importante, viu, Andrei? Até para contextualizar, eu lembro que no dia que estava chegando os fechamentos, que foi chegar aqui, foi uma experiência para mim que eu nunca tinha vivido, porque primeiro, antes da CDL, a minha empresa, eu reuni toda a equipe. Eu lembro que foi um final de tarde, juntamos todos, igual todo dia a gente começa o dia com uma oração, com uma palavra ali. Eu fui passar para uma equipe uma incerteza que a gente estaria fechando a empresa, eu não saberia quando a gente iria abrir. E aquelas pessoas que trabalham com a gente,
ele tinha que ir para casa e eu tinha que dar aquela segurança para ele que não ia faltar o necessário para ele. Então eu fiquei preocupado com cada um, não era final de mês, né? A gente poderia ter questão de fechamento, também ia ter fechamento de supermercado, né, de várias coisas, e ele precisava também de cuidar da vida dele. Então eu deixei o meu número de celular com cada um, que cada um já tem, deixei cada um a necessidade que tinha, mas a incerteza de não saberia o que iria acontecer. Ninguém sabia, não tinha previsão para nada. O que iria acontecer. Então, daquele momento que eu fechei ali, que eu estava pensando no meu micro ali, no meu negócio, eu já saí pensando no macro. E o tempo todo o meu celular enchendo de mensagens de vários lojistas com a mesma questionamento e incerteza que eu tinha, que a minha equipe tinha, e eu procurando um norte para ver como que eu poderia ajudar a todos, né? E aí, ainda não participávamos ainda do comitê, não tinha o comitê ainda, e aí a gente começou a ver todas as possibilidades. Então, o principal horizonte que eu vi ali naquele momento é a informação. E aí a informação foi o mais importante, a informação e a comunicação. Primeiro, munir de informações idôneas, né, para que a gente pudesse passar coisas idôneas para todos os nossos associados, e a questão da comunicação certa, da forma que deveria ser, né, da forma tranquila, e aí a gente teve que ter bastante equilíbrio emocional para a gente lidar com aquele momento. E a partir daquele momento também, buscando também através da federação nossa, da confederação, dos canais, a gente abastecia das necessidades, né, das demandas, e buscava junto com aqueles que tinham mais horizontes da gente procurar trazer mais conforto e tranquilidade e caminho, né, para a economia nossa aí. Então, a partir desse momento, muito importante o que você falou, que a gente teve que procurar como vender, como entregar, como chegar, né? E aí o digital é a ferramenta mais forte que a gente tinha e que o comerciante ele teve que aprender a usar. Na marra aprendeu, e muitos sentiram menos impacto. E muitas vezes o que a gente aprendeu foi o seguinte, que na hora da dor de barriga o que resolve é o mais fácil, que você tem que resolver. Aquele remedinho mais fácil, o que você faz para resolver sua dor. E a gente viu que um dos canais mais simples, né, que a gente viu durante foi esses canais mais rápidos, né? Às vezes não foi o site, não foi o e-commerce, todo customizado, nada. Então, designs diferentes, não, contato direto. É a ferramenta mais básica. Usar ali. Então a gente viu. O WhatsApp foi fenômeno. O WhatsApp foi o mais rápido, foi o canal mais rápido, né? Então a gente viu o pequeno, né? O pequeno vendendo o espetinho, vendendo o hortifruti. Para mim foi o maior exemplo, né? Então eu falava isso com os comerciantes. Que não tinha esse costume, dificilmente essas pessoas, se não houvesse essa situação, iriam aderir, né, esse tipo de comunicação. Então, Andrei, você imagina a pessoa simples dentro de casa ali que vive vendendo um doce, um requeijão, um queijo, um alface, e ele dentro de casa sem o pão dele. Ele começou ele mesmo, vendo que ele tinha a ferramenta da comunicação. Ele tinha o zap dos clientes dele. Ele falava, eu dou um jeito de levar alface para você, levar o queijo, levar verdura, alguma coisa. Isso para nós foi um exemplo até para o comércio, né? Porque o próprio comerciante, a gente começou a orientar ele. Sua loja está fechada? Começa a fazer isso, né? Então, o básico que foi a alimentação, né? O primeiro, aí a gente viu os restaurantes começando o delivery, né? Então, o delivery foi o maior canal. O delivery continuou, a gente teve que... Aí a gente já começou a participar do comitê e a gente colocou muito no comitê, né? Chegou um ponto do comitê entender
O comitê participava de todas as estruturas da cidade, né? Isso, para discutir as medidas. Para discutir todas as medidas. E aí a gente chegava ali, a própria segurança, né? O próprio funcionário, né? O servidor público que trabalha com a saúde, que estava no hospital, o enfermeiro, né? Que ele ia chegar de madrugada. Ele ia comer o quê? Como que ele ia alimentar? Então a gente, às vezes, ali do setor, a gente começou a clarear isso, porque no começo da pandemia a desinformação era uma questão de guerra, então a gente estava preocupado com a vida e às vezes não pensava. Então, na hora que juntou várias cabeças e começou a enxergar, e aí a gente começou a trabalhar como que se tivesse um problema no hospital e um problema de energia ou um problema de hidráulico, como que uma loja estaria fechada e deu um problema de uma lâmpada que queimou, uma torneira que deu um problema. Porque os decretos não podiam nem se locomover na cidade. Isso, Então, aí foi começando a desmistificar, a quebrar barreiras para a economia começar a andar. Tinha reformas, começou a ter que aumentar o número de leitos. Então, tinha que aumentar alguns leitos. Material de construção, precisa de material de construção, precisa de areia, precisa de brita, precisa de tijolo, precisa... Então, foi começando a abrir os setores. Então, foi muito importante isso. Então, aí daqui a pouco a gente teve que fazer até grupos também de comerciantes para os comerciantes começarem a atender a economia, né? Então, através disso, foi uma experiência... no começo traumática, mas depois foi uma experiência para a gente que mostrou que a gente consegue, juntando, né, o coletivo, a gente resolver os problemas em comuns. Não, bacana, então esse relato aí, dessa discussão, e hoje, graças a Deus, em um momento que a gente ainda não saiu da pandemia, assim, o quadro infinitamente superior e muito mais positivo, né? Naturalmente a cidade está praticamente em funcionamento normal. Restrição hoje quase zero, né? Tem alguns locais, mas... Essa evolução desses lojistas hoje, esse cenário, eles migraram de verdade para o delivery online, além do presencial, voltando a ser forte, porque as relações, os contatos voltaram a ter. E outro ponto, como que está a sede desses comerciantes, desses lojistas, por negócios, né? Porque foi um momento de muita reflexão. Sem dúvida. Hoje já os comerciantes eles já estão... de rotina, né? Virou prática eles trabalhar com o digital. Então a gente vê, você pode ir nas lojas hoje, que antes qualquer vendedor ele ia falar com você que ele ia te passar o orçamento por e-mail, né? A coisa era mais demorada e tudo. Então hoje os canais, você pode ver que a maioria as empresas que estão trabalhando os canais e as que não estão, elas já estão entrando porque o concorrente dela trabalha. Ela está ali usando todos os canais, ela usa as redes sociais, né? Usa Instagram, usa Facebook, né? Usa LinkedIn, alguns mais ou menos, né? Mas que acontece? O WhatsApp, você vai numa loja, hoje, daqui a pouco, se você não fecha o negócio na hora, o vendedor já está te passando tudo pelo WhatsApp, que é o canal mais rápido. Ele te passa imagem, te passa orçamento, você também já passa e já resolve. Então, para você ter uma ideia hoje, medicamento, supermercado, todos têm que ter hoje essa pessoa que tem um canal rápido, né? A questão hoje quando se melhora mais, quando você vai trabalhar hoje com e-commerce, com loja virtual. A maioria das empresas já tem loja virtual, quando ele não tem a loja virtual dele própria, ele tem uma loja virtual com algum marketplace, ou ele tem também, a gente vê muito, que ele tem os canais de venda mesmo do Instagram, do Facebook, né? Então, hoje já está sendo trabalhado isso comum, né? Não tem como voltar mais atrás, né? Então, mas eu quero aproveitar uma brecha aí, mas esse caminho que as pessoas estão buscando no online, vai afetar, na sua visão, o presencial, a estrutura da loja, a abertura de novos comércios, ou isso é um caminho sem volta que vai ter essa oferta de todas as formas da população, tanto online quanto presencial, porque tem gente tradicional, não abre mão de ir na loja, ver, conversar, bater, pegar. Tem outras pessoas que aderiram a esse formato.
Como é que é a CDL, como é que você enxerga isso aí também? O que a gente tem visto até o tempo todo presencialmente, olhando, e tem experiências que a gente vê interessantes, Andrei, o que acontece? Está desmistificando também, porque o comércio online, ele é um canal de venda. Ele mais um dos canais de venda. Ele não vai atrapalhar os outros, porque que acontece? O comércio, ele começou muito o comércio presencial, né? Aquele comércio presencial. Mas a gente já tinha aquele comércio também, que eu comecei nesse comércio, que é o porta a porta. Eu comecei a trabalhar com porta a porta. Eu tinha trabalhava numa empresa, com a minha pasta com catálogo, eu visitava cada lugar. Não levava não ali, sim, aqui, um deixava falar, outro não deixava. O porta a porta, ele não acabou, ele existe hoje ainda, né? Tem o comércio porta a porta, nós temos ainda a venda de catálogo, né? Que várias empresas, vamos colocar... Pode falar as marcas, por exemplo. Avon, né? A Natura, tem várias que trabalham ainda com catálogo, né? A Hermes, que era uma antiga que trabalhava com catálogo. E nós temos... O televenda chegou, foi uma revolução, né? O call center, venda, né, por telefone e demais. A internet veio para facilitar mais ainda, né? Então, ela facilitou mais e é um canal mais rápido. Mas o que a gente vê nas lojas hoje, que você tem que ter mais esse canal. Mas agora, depois da pandemia, as lojas voltam de novo aquele tráfego de cliente que não ia nas lojas. Eles voltaram agora a ir na loja, porque nós somos relacionamento humano. O cliente, ele quer conversar com o consultor, com o vendedor, ele quer ver o produto, ele quer pegar o produto. Mas aquele cliente que ele está na loja, ele está mais informado, ele está mais inteirado, ele olha o produto, ele conhece esse produto no país aonde que vende, várias lojas, a comparação dele aumentou. E o que a gente tem falado com o lojista é isso, cada vez mais ele tem que investir mais melhor atendimento em todos os canais. Eu ia falar isso agora. Acho que nada consegue vencer quem atende bem. Porque fideliza, né? Porque, vamos colocar uma coisa, Andrei, para a pessoa hoje, vamos colocar um comércio normal que é hoje a comida, né? A alimentação, restaurante. Você tem a oportunidade de você não sair de casa e receber em casa. É muito bom, né? A pandemia trouxe isso. Quantos jantares, quantos almoços que você recebeu tudo prontinho e fez em casa por causa da pandemia. Mas hoje todo mundo quer o social, você quer relacionar, volta todo mundo de novo, né, para os restaurantes, para os bares. E às vezes a gente vê esse comércio, muita gente fala assim, ninguém não conhece a magia de um boteco, né? O pessoal fala, a magia. A magia é a troca de ideias, né? Todo esse relacionamento. E o comércio não vai ficar sem viver sem disso. Mas a gente sabe que a ferramenta digital, ela trouxe um ganho enorme. Eu te falo um outro exemplo para desmistificar hoje, o seguinte, a gente tem várias lojas que cresceram demais na pandemia e lojas que só eram digitais, que ela volta e começa para abrir unidades físicas, né? Nós temos agora mesmo eu estava lendo recentemente, 2 semanas atrás, aí, sobre a Mobile, que é uma empresa que ela cresceu demais no ramo de imóveis, só tinha loja física, ela começou a abrir lojas, só tinha loja digital, online, começou a abrir lojas físicas, porque antes, quando estava só no físico, ela preencheu esse vácuo, né? Mas mesmo no físico, eu já vi várias lojas falando que quem consulta com ela pergunta, você não tem loja física? Eu queria ir na loja física conhecer, né? Então, a loja física hoje vai ser a experiência. Sim. Então, o lojista, a gente tem passado isso para os lojistas, ele vai ter que ter uma loja mais atrativa, a loja ela tem que ter uma história, ela tem que ter um símbolo, ela tem que ter alguma coisa que desperte uma curiosidade. Aí eu te falo, o ramo de alimentação, ele é um ramo também muito dinâmico, a gente vê na cidade, tem aberto muitos bares, muitos restaurantes novos, mas todo tem um apreço muito grande para trazer uma curiosidade, uma experiência,
né, um conforto, alguma coisa, e quem vai trazendo isso, ele consegue sair na frente, né? Porque muitos buscam uma ideia até fora, né? Viveu uma experiência fora, traz para cá, claro que cabe a ele passar da melhor forma possível para que o cliente permaneça, busque, tenha curiosidade de ir lá consumir e o principal, ser bem atendido e ficar. Deixa eu falar até uma outra coisa, mais uma outra experiência bancária. Né? Mudou demais. Ele é um serviço, é um comércio. Experiência bancária, há muito tempo eles estão trabalhando o banco digital, o banco 24 horas, querendo que o seu usuário use mais o canal digital, e agora praticamente voltou, né? Todo mundo foi para o digital, o banco online, o aplicativo. E eu te falo outra coisa também, Andrei. Até o mais resistente, né, que era mais resistente, tem as faixas etárias, né? A faixa etária aí dos 50 a 80, tá todo mundo hoje no digital. Sim. Então, assim, todo mundo consultando, fazendo compra digital e adora, né? Então, quebrou aquele, né? Porque a gente pega essa turma mais nova aí de 15 a 30 anos, né? Esse consumidor, ele é totalmente digital, ele vai muito pouco, tem que ter uma experiência muito grande. Essa geração, né, dessa grande revolução tecnológica. É isso aí. Meu amigo, tem outra questão, claro que o foco da CDL sempre amparar e dar condição, focando na proteção do crédito para os lojistas, né? Assim, ter esse canal de comunicação, facilitar esse dia a dia da consulta pelos lojistas de quem está ali comprando. Essa experiência, como é que você vê o pós-pandemia? Porque eu falo que o Brasil é um país muito forte. A gente fala de crise, mas sempre está aí. O Brasil firme, porque tem uma estrutura de produção de agro muito forte, a tecnologia, eu acho que a estrutura vem melhorando, a infraestrutura do país são coisas importantes. Além da proteção, o foco do CDL para os lojistas, qual que é uma das bandeiras do CDL? A bandeira nossa principal é o seguinte, a gente tem que estar o tempo todo acompanhando e sentindo a dor do comerciante. Eu, como comerciante... Você sente duas vezes, você sente aqui e vai lá sentir. Então eu fico o tempo todo olhando, né? Então, assim, a principal bandeira nossa, ela realmente atender a demanda do comerciante e fomentar, desenvolver a região, né? Mas o que a gente mesmo, agora recentemente, algumas bandeiras que a gente tem defendido muito, né? Tem a questão do crédito, que é a proteção do crédito, que isso foi o surgimento da CDL, né? Foi compartilhar esses bancos de dados, que hoje nós estamos aí com o SPC hoje, que ele está entre os 3 maiores do Brasil de birô de crédito, né? Mas aí a gente procura hoje trazer mais benefícios para o lojista que facilite a vida dele. Fora a defesa institucional, né? A defesa institucional é isso, a gente tem que estar sempre defendendo. Hoje a principal bandeira nossa para a retomada, que a gente tem colocado 2 coisas, é o seguinte, o comerciante precisa de crédito, né? Ele precisa de facilidade de acesso de crédito. Tributação, né? São pautas nossas diárias. Nós vamos ter agora o congresso nosso, né? Congresso Nacional de Lojistas em Campos do Jordão, agora na semana do dia 13, e o fórum nosso principal vai ser isso. Vai ser essas novas ferramentas, né? O que está trazendo para o comércio agora, como nós vamos ter que adaptar agora nessa retomada esses novos tempos. E junto com isso tudo, a gente tem a parte de acesso ao crédito, melhores condições tributárias, né? O comércio, ele é o maior gerador de emprego hoje no país. Ele junto com o agronegócio, a indústria, mas ele puxa muito que ele engloba o comércio e serviço. Então, a gente vai ter lá até o Ricardo Amorim, que vai estar lá com a gente, trazendo esse cenário para a gente olhar para frente, aí em termos econômicos. E a gente tem visto que, inclusive agora, o comerciante está precisando de fôlego, né? Ele começou pós-pandemia, sofreu demais e a economia ainda, nós estamos num momento, até saindo de uma pandemia, que quando você sai de uma grande crise, você não retorna, né?
de uma vez 1.000 maravilhas. Então você está retomando. Então a gente tem lutado muito para esse equilíbrio fiscal, para a concorrência ela ser normal, né? Então é isso na esfera em Minas ou até nacional? São incentivos estaduais? Estaduais. Essa diferença de ICMS aqui em Minas. Mesmo, né? Em Minas, que é uma diferença de alíquota que o comerciante de Minas tem que pagar quando o produto entra aqui. Entendi. Eu já converso com o setor de farmácia aqui, local de Montes Claros, tem dificuldade de brigar com as redes de fora, porque às vezes tem rede de fora que tem benefício de fora. E traz o produto para cá. Traz o produto para cá, com menor preço. então aí fica difícil. Então a gente tem brigado muito por essas concorrências desleais. E aí a gente coloca isso para o consumidor, porque muitas vezes, Andrei, a pessoa comprando aqui, esse benefício lá tem alguma coisa que está acontecendo, até tem mais emprego, o governo mostra lá tudo isso, mas aqui se a gente tivesse esse benefício, alguma coisa aqui, a gente vai gerar mais emprego, vai ter mais, né, vai ter mais renda. Então, essa bandeira é uma bandeira diária, a imprensa é muito importante, vocês são muito importantes nesse canal de diálogo dessa campanha, porque essa conscientização ela é muito boa. Às vezes a gente vê o comércio ele tem um papel social muito grande, porque a gente vê diariamente no comércio, são vários eventos que tem na cidade que o comerciante, se ele está forte, ele pode ajudar. Quando ele está fraco, ele não consegue ajudar, mas ele está sempre ajudando causas sociais, né? A gente vê, são várias, a CDL, agora recentemente, as consequências que tivemos aí com as chuvas, aí, a CDL fez grandes arrecadações, aí, conseguiu mandar para vários municípios, aí, em termos de alimento, de doação de roupas, de várias coisas atendendo, né? A gente tem procurado ajudar várias entidades aí que necessitam, né? A gente tem hoje, junto com a rede de voluntariados, né? Que ela nasceu lá na CI e as entidades trabalham junto, que a gente trabalha em comum várias pautas sociais, né? E a gente está trabalhando aí com a campanha, né, do imposto de renda aí, para as pessoas indicar uma entidade. Para receber, já vai pagar. Não custa nada destinar parte daquele valor, né, a contribuir com a causa social. Então são várias causas que a gente tem acompanhado aí, e é importante a população estar ciente disso, porque se a gente fortalecer todos, né, a gente vê o coletivo, esse trabalho, a gente se torna um município forte. Temos notado que a gente temos evoluído em relação a outras cidades, mas essa consciência tem que ser continuamente. Não, eu imagino, eu tenho uma defesa, Hernandes, que o pessoal, historicamente, você falou do norte de Minas como um lugar de pobreza, dificuldade, mas aqui tem um potencial enorme, aqui tem estrutura, tem muita coisa boa, e tem pessoas com qualidade, capacidade e que têm coragem de trabalhar. Então esse discurso, eu que rodo um pouquinho, né, por causa do Volete, rodo os 4 cantos do país em busca de apoio, a gente escuta às vezes algum discurso, mas aqui é um potencial enorme. Se as pessoas acreditarem mais no norte de Minas, mais na estrutura, eu acho que o trabalho das entidades é justamente esse, passar essa confiança, mostrar o caminho, alguns caminhos que às vezes algumas pessoas, seja empresários ou estruturas, não estão enxergando, e tentar definir uma política clara, claro, tentar contribuir também, fazer com que nossos parlamentares participem um pouco mais desse dia a dia, que é importante a representatividade, né? Do norte de Minas, a gente pega outras regiões, um monte de deputado que tem muito mais voz, aqui no norte tem dificuldade, mas é uma região muito próspera, não é à toa, você vai desembarcar em Montes Claros, tem lá no avião de 70 pessoas, tem lá 10, 15 estrangeiros, 20 estrangeiros às vezes, e te encontra o tempo todo. Se as pessoas estão vindo para a região, porque aqui tem coisa boa, que eles não iam investir onde não teria retorno, né? Então acho que é um ponto importante a gente abordar. Sem dúvida, e a gente vê da mesma forma sua, Andrei, a gente tem observado que de toda a arrecadação que ele faz através do seu trabalho e que ele alimenta, que viaja para o exterior, que vai para vários lugares, e às vezes não falam bem de Montes Claros. Tem que falar bem porque é aqui que ele tira, né, o ganha-pão dele, que ele ganha tudo. Então, Montes Claros eu vejo que
a gente sabe o tanto de celebridades que saem daqui de Montes Claros, né? Que criaram aqui, que veio, agora mesmo você falando, essa semana a gente saiu para jantar com um grupo de investidores aí, eu, o Leonardo, o pessoal da prefeitura, né, o Edilson e o Gilberto da Triama, que está trazendo um pessoal que vai investir numa indústria de componentes que funciona na energia solar, e uma empresa chinesa que está montando, está com todo o interesse de montar aqui, e mostrando o porquê que ela está vindo para Montes Claros, né? Então, porque aqui tem potencial, nós temos esse potencial energético muito forte aí, hoje que está fazendo uma transformação, né? E a gente tem visto que isso é mais uma bandeira que Montes Claros está seguindo. A gente tem visto aí o trabalho da FIENG aí no município, né? O trabalho do Adalto, junto com a FIENG Minas e a FIENG Montes Claros, nós estamos trazendo duas grandes indústrias para Montes Claros que vai dar uma repercussão muito grande, já está consumindo, gerando emprego e que está apostando nesse polo bioquímico. Ou quantos empregos, quantos insumos vão necessitar da cidade, né? O que gera isso de receita? Mas o que eu falo, o principal o que eu vejo, você mesmo é uma pessoa muito agregador, e a gente vê o que a gente precisa mais aqui em Montes Claros é a união, né? A gente sabe, a união é a palavra mais certa, a união faz a força, e aonde tem união, né, a casa é edificada. Se a gente, é palavra bíblica, se tiver divisão, a casa cai. Aonde tem a união, a gente edifica coisas impossíveis, né? E é importantíssimo o que você falou, porque assim, a política e a economia, ela anda junto, né? E teve um dia que eu estava lendo um grande filósofo, eu acho que foi o Aristóteles que eu li, ele falando que o principal objetivo da política é fazer a união e o bem para os moradores de uma cidade, né? Esse é o então, foco, né? É o foco, é isso aí. Então a gente precisa realmente, igual eu falo do comércio forte, a gente precisa de lideranças fortes que tragam, né, investimentos para a cidade, que cuide, né, da cidade e da região, e que conheçam, né, porque nada mais do que quem está na região para conhecer, né? Então, assim, nós fizemos uma campanha no ano passado, ela deu um repercussão no último pleito eleitoral, voto do Norte. Nós conseguimos aumentar a bancada nossa, foi muito importante, porque hoje a gente sabe que muita coisa de boa aconteceu. A gente, às vezes, o seguinte, Andrei... Não pode ter a visão só partidária, né? Tem a visão da ação. Da ação, porque é lógico que a gente quer muito, mas é aquele negócio, você chega no final do dia em casa e sempre o negativo é o que te mata, né? Então você vai deitar, te incomoda. Você fica com tanta coisa que foi ruim, mas às vezes falta gratidão para a gente ver o que foi bom, né? Às vezes teve duas coisas boas que supera muito, mas às vezes a gente deixa né? Ou às vezes até 90% foi bom, foi 10 ruim e a gente reclama dos 10, né? Muitas vezes é isso. E a gente vê, né, muito positivo o amadurecimento e a cobrança que é legítima. A população, todos nós entidades, a gente quer que a gente não pode contentar com pouco. A gente merece mais, as coisas têm que ser para frente, a gente precisa, né? A gente não pode conviver com pautas igual a gente está convivendo, pautas vamos colocar, das entidades aí, nós temos uma pauta que, desde que eu participo da CDL como diretor, tem quase 15, 20 anos, não, uns 15 anos, uns 12, 15 anos que a gente está lutando por essa pauta da duplicação da 251, é uma estrada que quase toda semana ela comove a gente com acidentes. Nós não podemos conviver com isso. Então a gente não pode nós temos que unir forças nisso. Nós temos pauta, né? Nós tivemos uma pauta excelente. O problema principal nosso, que aí é uma pauta de gratidão, é a pauta da seca, né? Do recurso hídrico. Nós resolvemos, né?
né? A gente fala o município, né? Os atores resolveu, nós não vamos ter problema de água por um bom tempo. É uma pauta excelente para nós, o investimento. A primeira coisa quando o investidor vem, ele quer saber se impacta. impacta. E que teve muitos que falaram na época que deixariam de investir em Montes Claros porque tinha ameaça da falta de água. Da falta de água. Então, a gente vê muita coisa boa que a classe política tem trago, a gente tem que bater na porta deles mesmo, a gente tem que conversar. Às vezes a gente não procura, mas você tem que procurar. Eles são, a gente não pode... A demanda é muito alta também. Né? Eles são receptivos, né? São legítimos, né? São legítimos votados, foram votados. E às vezes a gente não pode deixar essa distância, né? Às vezes a gente fala assim, não, mas cadê o deputado, cadê? Vamos procurar o deputado, vamos procurar o vereador, vamos procurar o prefeito, né? A pauta é essa aqui e tudo. Mas a gente também não pode deixar um oportunista, igual a gente fala do comércio, alguém que vai vir buscar o voto da população e alguém que está aqui que ele pode te entregar 80 e alguém vai te entregar 20 e depois ele não vai voltar aqui. Né? Porque ele não tem como acompanhar ele estar aqui direto. Então, é aquilo que eu te falei, eu acho que o diálogo ele é importante, a gente tem que estar conversando. A gente sabe também que hoje não tem tudo varinha de cordão, que a gente... Do dia para noite. Do dia para noite as coisas acontecem. Mas a vontade, tem que ter vontade política, tem que ter vontade de acontecer, igual uma pauta que... vamos colocar a pauta do esporte de Montes Claros, né? É uma pauta que ela deveria ser muito melhor, né? Então, assim... Fala isso, não que eu choro, viu? Não, tô sofrendo e tem anos, mas... a gente vê porque o esporte, vamos colocar o esporte, sempre que o esporte de Montes Claros teve em evidência, ele divulga a cidade toda. Ou o futebol, né? O vôlei, tudo que ele divulga, porque ele é referência. Quanto a gente já foi representado. Quando a gente viaja para outras cidades que fala o vôlei, todo mundo conhece, o vôlei de Montes Claros. Mas Montes Claros não tem futebol? Não é? Porque o futebol ele faz parte. Não, existe, o futebol está em primeiro lugar no Brasil, é cultural. Não tem futebol, a gente viaja em vários lugares, você vai visitar uma indústria, todo mundo fala de um time, alguma coisa, Montes Claros não tem time hoje. Né? Então, a gente faz... Se Deus quiser, futuramente vai ter. Se Deus quiser, é isso aí que a gente tem que... Meu amigo, queria te agradecer pela presença. Com certeza a CDL e você tem inúmeras outras pautas que poderia tratar. E já antecipo o convite do WebTerra que você retorne aqui para a gente bater esse papo. Essa parceria também agradeço novamente. O da CDL com o WebTerra nas colunas aí durante todos os meses soltando conosco e vários conteúdos diversos que trazem informação, que mostra a atuação. Suas considerações finais, por favor. Andrei, nós que agradecemos, né? Eu acho importantíssimo. Nós somos gratos, né, com o WebTerra. O WebTerra procurou as entidades, abriu espaço para as entidades, para estar mostrando, né, para a população, está com a visão de uma comunicação muito clara, objetiva, né, que é o momento que a gente tem que viver. E a gente tem que ser grato a isso, né? A gratidão, ela é uma virtude dos nobres, a gente tem que ter e torcer para que o canal, cada vez mais ele leve essa notícia boa, porque a gente tem que levar notícia boa para a população, levar incentivo, motivação, precisamos disso, né? E mais uma vez falar que a CDL está à disposição, né? Como sempre, para o WebTerra, para a imprensa ela tem uma importância muito grande nesse momento que a gente está vivendo no país, né? No país, nesse momento de democracia, nesse momento que a gente precisa de ter dias melhores, né? E a comunicação ela é importante. E aproveitar, né? Mais o final para falar com a população da importância, né, de ajudar o comércio local. Nós estamos aí agora com uma data especial que tem um caráter afetivo muito grande, porque as mães para nós, né, elas são de grande importância e é a segunda melhor data do comércio, depois do Natal é o Dia das Mães, então a gente aproveita para chamar a população, prestigie o comércio local, compre no comércio local, vamos movimentar, né? A gente sabe da dificuldade, mas a gente
tem notado, já fizemos nosso dever de casa aí com os lojistas, eles estão preparados, eles estão cientes da dificuldade que o consumidor está e ele está pronto para dividir mais pagamentos, ele está pronto para negociar preços. Eu acho que isso vai ser importante para o comércio, para que a gente possa ter mais só alegria, porque choro ninguém aguenta mais, né? Então vai lá, gente, pode gastar, que vai estar fácil de comprar. É isso aí. Hernandes, muito obrigado. Continue acompanhando o Web Terra Podcast.